E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Cherry, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do terceiro episódio de Born Again aí, Demolidor Renascido, chegando pra gente aí novamente no seu terceiro episódio, com um episódio de tribunal, de julgamento e um dos melhores episódios dessa nova temporada, dessa nova série até então. Eu gosto dos episódios anteriores, gosto do segundo episódio principalmente, eu acho o primeiro episódio ok, ele é pra ser um negócio uau, incrível. Eu falo um pouco disso na minha análise dos dois primeiros episódios. Eu acho que eles começam bem, eu acho que eles têm boas ideias, mas não executam tão bem às vezes, e eu acho um pouco apressado. Mas aqui a série para, respira, dá um tempo e apresenta de verdade esse personagem Tigre Branco que foi introduzido no episódio passado, que foi sobre ele também, né? Pra falar sobre o heroísmo do próprio Demolidor, do próprio Matt Murdock. E aí faz um paralelo aí do Hector Ayala com o Hector Murdock, que o Matthew não tá bem, né? A gente sabe disso desde a morte do seu melhor amigo. E ele também não tá lidando muito bem com o fato dele não ser mais o Demolidor. Mas tem toda essa questão aí pra resolver, enquanto ele tem que defender esse cara que tá muito difícil. Tá bem complicado. Por quê? Não tem testemunhas, a única testemunha que tem é meio complexa, já vamos falar um pouco mais sobre isso. E a série aqui trata sobre um ciclo fechado desde o começo até o final. E aí a série evolui bastante nesse sentido, em questão de narrativa, em questão de roteiro mesmo, sabe? Então, trazendo assim um belo episódio pra gente. E aí eu quero falar pra vocês o porquê que esse é um belo episódio. Porque a gente começa o episódio como um todo falando ali de um barulho que uns sapos fazem específicos de uma região específica, que é da onde o Hector Ayala vem, né? E ele fala que na praia os sapos fazem esse barulho que incomoda os turistas, mas é o lugar dele, é a casa dele. E a gente termina o episódio naquela cena brutal do final do episódio com só o barulho dos sapos. E aí é cinema pra caralho, porque pra quem, tá ligado? Pra quem acompanhou e se envolveu com esse personagem, teve todo um arco no seu desenvolvimento durante esse episódio pra acabar do jeito que acabou e ouvir só os sapos, é muito maneiro. É muito maneiro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, eu vou desenvolver um pouco mais, mas aí é pra onde a série acerta muito, na minha opinião. Porque não é só sobre porrada Demolidor, né? É sobre o conflito religioso dele, é sobre ele ser um herói ou não, dele passar dos limites às vezes ou não, e dele ser um advogado. Então, faz parte de um cara, de um herói que é um advogado, ter uma série de advogado também. E eu acho que aí eles acertam bastante, coisa que a Netflix já tinham feito bons episódios nesse sentido. E aqui eles conseguem fazer novamente na Disney, né? E isso é importante pro personagem como um todo, mas principalmente para desenvolver esse lado do Matthew que precisa ser acordado, do herói que faz o que é necessário, porque é a coisa certa a fazer. Ele é justo, ele é honesto e ele faz o que é preciso fazer, faz parte dele. Sem isso, ele não consegue viver. Ou seja, o Matthew chega a falar pra ele em algum momento do episódio que, olha, agora que eu revelei que você é o Tigre Branco, porque eles estavam perdendo, né? Porque a testemunha foi coagida pelos policiais, ficou com medo, e eles não conseguiram aproveitar a testemunha que o Matthew se esforçou tanto, né? Bateu nos outros policiais lá. Não, ele não matou os policiais, só deixou os caras com muita raiva dele. E aí a série não aproveita isso porque ele ficou com medo de um monte de policial ali na hora. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Só que a testemunha amarelou uma coisa que pode acontecer. E aí eles perderam a principal testemunha, a principal defesa do Hector Ayala, porque essa testemunha, que é o homem que ele salvou na plataforma de metrô, não quis depor, né? Não quis falar a verdade. E aí, pra poder dar alguma coisa ali, o Matthew pega a máscara dele aqui e fala: você é o Tigre Branco, então você é um cara do bem, e não sei o que, nananã. E ele cria uma narrativa que um cara do bem, que salvou tantas pessoas, ele começa a trazer um monte de pessoas ao qual ele salvou depois disso, não teria feito o que ele é acusado de fazer, que é matar um policial a sangue frio. Esse tipo de coisa, certo? Então, é um baita processo ali e tal, e ao mesmo tempo a série dá uma forçadinha, porque a gente sabe que
o juiz jamais aceitaria, mas aí já ele jogou pro público, o Matthew foi muito esperto, ele fala assim, ó, vou jogar pro público aqui e o público decide, já que eu tô perdendo esse negócio, vou pro tudo ou nada. Porque ele tinha combinado com esse mesmo juiz e o promotor público, que é o acusador, falando, ó, a gente não vai falar sobre o histórico dele de super-herói e tal, porque isso não é relevante ao caso. O Matthew tinha pedido pra não falar isso, e aí ele vai lá e joga isso pro público, o juiz ficou puto com ele, mas não adiantou nada, ele fez isso do mesmo jeito, o que é interessante, porque é uma cartada ali que ele tem, e é como eu falei pra vocês, é um episódio de tribunal, de corte, e a gente passa o episódio inteiro achando que esse cara vai se dar mal, vai se dar bem, e não sei o que, pro no final o Wilson Fisk fazer das suas, saca? O Wilson Fisk durante o episódio tem uma discussão com a Vanessa ali, porque aconteceu um negócio logo no começo do episódio, que os traficantes lá, que são controlados pelo Fisk ou pela Vanessa, acabam discutindo, aí depois há uma compensação financeira, a Vanessa tá puta porque o Wilson Fisk parece que tá limitando ela de acesso às informações, por conta que ela tem um amante, ou porque ela tem uma pessoa, né, porque o Wilson Fisk tinha sumido e esse tipo de coisa, então tá um joguinho de poder entre os dois, apesar do Fisk amar ela, ele tem essa coisa de ser ainda o poderoso da relação, só que agora ela também é poderosa, e isso inclusive é o que tá levando eles a essa disputa de casal, não é mesmo? E aí o Wilson Fisk, também com o ego ferido por conta da briga de casal dele, a campanha dele era falar que nenhum vigilante ia ter autonomia na cidade dele. E com o julgamento, que dá tudo certo pro nosso Hector Ayala no final, né, ele acaba sendo inocentado em todas as acusações, você se apega ao ator, ao personagem, ao herói que ele veste a máscara, coisa que o Demolidor falou pra ele não fazer mais, porque ele ia ser perseguido e tal. Na hora que ele veste a máscara e sai fora, ele é assassinado a sangue frio. Tá ligado? E aí acaba a série com o símbolo do Justiceiro, como se o Justiceiro, o Punisher, tivesse assassinado o Hector Ayala. Tá ligado? Coisa que eu acho que não foi. Tá muito claro pra mim que não é o Punisher, mas são policiais usando o símbolo do Punisher pra poder fazer justiça com as próprias mãos. Porque os policiais ficaram putos, porque o Fisk mandou, ou pode ser só um capanga do Fisk, tá ligado? Não precisa ser necessariamente um policial, pode ser só um capanga do Fisk, se passando pelo Justiceiro e fazendo o Justiceiro ou vigilante combater vigilantes, heróis combaterem heróis, porque aí ele prova que todos os vigilantes estão errados e é uma coisa que ele quer fazer, não é mesmo? Porque assim ele consegue cercear também o Daredevil, o Matt Murdock, né? Então, cara, eu gostei bastante do episódio, é um episódio com narrativa, com roteiro, que tem um ciclo fechado, como eu falei pra vocês, dessa coisa do sapo e tal, do barulhinho do sapo no final, que é muito forte, porque o episódio acaba em silêncio, porque o cara acabou de morrer, mas também com o barulho que era a praia que ele queria visitar novamente, que é do lar dele, tá ligado? Muito interessante, muito maneiro, eu gostei demais desse episódio, e vamos ver o que isso traz de repercussão pros próximos, né, e no próprio caráter do Matthew como um todo, assim, o que ele vai incorporar desse caso, se esse caso vai ser importante ou não, saca? Pra ele como personagem, pra ele voltar a ser o Demolidor, porque é isso que ele vai voltar a ser em algum momento, e o porquê que ele vai voltar, eu acho que precisa ser construído, e a série acabou fazendo isso nesse episódio. Se inscreva no canal, fala pra mim o que você achou do vídeo, o que você achou aqui da minha análise, vamos trocar ideia e a gente se vê nos próximos vídeos. É muito importante também, se vocês puderem se tornar um membro, você acabar ajudar a gente com uma quantia financeira aí, mais um pouquinho pra você ajudar o canal, porque quem já se inscreve, quem já deixa o like, quem compartilha isso aqui de alguma maneira, já ajuda muito. E aí, se você quiser ajudar de mais uma maneira, é assim que você pode fazer, beleza? Então, a gente se vê, deixa o like, se inscreve, eu sei que eu já pedi, mas é importante. Beijo na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!